eu quero agradecer. Amém? E que essa palavra que nós vamos falar hoje possa tocar no coração de vocês. E eu tenho um tema para a palavra de hoje para vocês, papais. É encorajamento. Encorajamento para serem os pais que Deus quer que vocês sejam. No agora e no porvir. Amém? Eu fui lendo na Bíblia alguns pais e teve 3 pais que eu fui lendo. O pai de João Batista, Zacarias. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Ele ficou mudo quando ele soube que ele ia ser pai, porque ele falou pro anjo: por que a gente vai ser pai? A gente está muito velho, né? Eu e minha esposa está velha. Aí o anjo falou: porque vai? Porque Deus quer que seja, e ele vai ser João. E Deus mandou que ele vai vir. E só porque você ficou questionando, você não vai falar até a criança nascer, porque você foi muito pouco do tupetudo. E aí ele ficou. Aí quando João Batista nasceu, falaram para ele: ó, foi um menino, qual é o nome? Ele falou: dá uma tábua. Ele escreveu: o nome dele é João. O que aconteceu depois disso? A voz dele pôde ser dita, ele pôde falar. O pai de Sansão, Manoá, anjo falou para ela: ó, você vai ter um bebê, ele vai ser, né, um cara bacana, você vai ter ele. E ela foi falar com o marido dela. O marido dela falou: foi só isso que ele falou? Foi isso. Ele foi orar e pediu para Deus: Deus, confirma para mim, faz esse homem de Deus vir de novo aqui para eu entender direito o que é isso. Ele foi dobrar seus joelhos e orar para poder entender melhor. Quando a mulher dele estava no campo, o anjo veio e falou para ela: ó, seu marido falou para falar, e é isso. Aí ela correu no mesmo instante para falar com o marido dela. O marido dela falou: fala para ele vir aqui. Nisso que o anjo foi lá, eles conversaram, o anjo falou de novo, e aí Manoá, eu acho que ele era britânico, ele falou: vamos comer? Vamos comer, homem de Deus, vamos comer, vamos assar a carne. E quando eu vi aquilo, eu falei: oh, será que ele era da Betânia? Que a gente se junta 2, 3, a gente tá comendo e passando café, né? Glória a Deus. E aí o anjo falou assim: ó, não vou comer, mas o que você pode fazer é fazer um sacrifício. Aí ele fez lá o sacrifício e tudo mais. Quando a fumaça subiu, o que aconteceu? O anjo nas fumaças subiu ao céu e aquilo foi confirmado que Sansão estava vindo. Sansão, quem já conhece, um juiz maravilhoso, que teve seus altos e baixos, mas Deus prediz ele, explicou para ele, para a esposa e confirmou para o pai. Deus honrou a oração do pai, querendo entender melhor o que estava acontecendo. Nós temos um outro pai, Jairo, nós sabemos. A filha dele de 12 anos, sofrendo, a ponto de morrer. Ele viu que Jesus estava vindo. Jesus saindo do barco, na beirada da praia, o que ele fez? Já foi ao encontro de Jesus, se ajoelhou no chão do jeito que estava. Por favor, meu Deus, cura minha filha, você pode ir lá em casa? Deus falou: vamos lá. Jesus falou: vamos lá. E que ele foi, o que aconteceu? Multidão, a mulher do fluxo de sangue. Aí vieram e falaram para Jairo: ó, melhor deixa. Já foi. Jesus falou para ele: fica de boa. Você está com o pai. E aí Jesus foi com ele até a casa, mas acho que Pedro, Tiago e João foram até a casa, fechou a porta, olhou a menina e falou: Thalita, come. Menina, levanta. A menina já abriu o olho e sentou. E eu acho que ela também era britânica. Dá comida para ela. Dá comida para a menina, nós tem que comer. Aí deram comida para a menina, eles viram que a menina estava comendo. Aí Jesus falou: tá tudo certo, tá tranquilo. Aí ele seguiu o caminho. Então a gente vê nesses 3 pais as atitudes deles diferentes. O que questionou acabou sendo punido porque ficou duvidando demais. Ele era sacerdote. Foi por sorteio para ele lá queimar o incenso, lá dentro do santuário, que o anjo apareceu para ele, o anjo Gabriel. E lá, mesmo lá dentro, foi o anjo que falou dentro da igreja para ele: você vai ser pai. Ele falou assim: não, não é não. Aí o anjo falou assim: ah, é, homem? Então, vou tocar em você. Vou ficar mudinho agora. Não fala. Às vezes é hora de não falar. Às vezes Deus fala alguma coisa para você, pai, e você tem que ficar atento e ouvir. O que é que Deus está falando para você, pai? Ele não falou para a mãe.
Ele falou pro pai. Tem coisa que Deus vai falar que é pro pai. E aí o pai precisa do quê? Encorajamento. Ser corajoso para receber aquilo, ouvir e aplicar. Esse aí foi o pai foi Zacarias, pai de João Batista. E teve o outro, Manoá, que ouviu, entendeu, quis confirmação. Muitas vezes Deus vai falar para o pai, olha, você tem que vigiar aí com seu filho. Tá acontecendo alguma coisa, você tem que ficar atento. Aí você, que é pai, vai fazer o quê? Vai dobrar seu joelho e orar. Senhor, o que eu faço? Como é que eu faço para agora? Com a minha criança, com o meu filho? E Deus vai confirmar para você. Por mais que você esteja dúvida, você não está questionando, Deus me confirma, me direciona, como é que é? Deus vai clarear toda a situação para você, porque está entendendo o seu coração, que você não está questionando, você quer entender para fazer direito. E as coisas vão caminhar. Você pode ser que nem Jairo, está com medo. A mãe ficou lá cuidando. Jairo fez o quê? Mulher, fica aí. O pai vai lá atrás de Jesus, que eu sei que ele está chegando. E só foi. Tem hora que você é pai, a sua esposa, a mãe do seu filho, está lá desesperada, arrancando os cabelos. Não dá para você acalmar. O que você tem que fazer? Veste a armadura e sai para resolver o que está nos seus braços para resolver. Não dá para ficar questionando muito, você tem que ir adiante. E foi assim que ele fez. E Deus deu vitória? Deu. Ele foi o quê? Corajoso. Um foi corajoso na hora que não devia. O outro foi corajoso para pedir confirmação. E esse foi corajoso. Apesar das circunstâncias, ele foi procurar Jesus para ter solução para aquela situação. E aqui a gente vai ler sobre um outro pai. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos 9. Versículo 14. Marcos 9, versículo 14. Essa história se passa logo depois do Monte da Transfiguração de Jesus, quando ele encontrou os amigos dele, bem chegado, Moisés e Elias, os amigão dele. Eu queria muito conhecer Elias, mas vai ser difícil por enquanto. Amém? Vamos ler. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles. E os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou o pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem o tomado e jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhes Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou de pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa,
seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Amém? Aqui nós vemos o empenho de um pai. Ele foi corajoso? Foi. Ele se empenhou para chegar ali naquela situação. Falam aqui se ele servia a Deus, se ele era um cristão. Não fala nada. Ele não pensou em nada. Ele queria o quê? Solução para a vida do filho dele. Se ele era um pecador, se ele era uma pessoa que fazia coisa ruim, coisa feia, coisa boa, não importava para ele. O que ele queria? Ser o pai do filho. Ir adiante com coragem para a resolução da vida do filho dele. Não importava de onde ele vinha, quem ele fez, não importava, ele não pensava nada disso. Ele queria estar e ser o pai que o filho dele precisava. Não é o que o filho dele merecia. Muitas vezes seu filho não merece muito carinho. Mas o que seu filho precisa? E esse pai foi para o filho dele o que o filho dele precisava. Isso é coragem. A gente vê, infelizmente, nos dias de hoje, que muitos pais são tolhidos, são podados de executar a sua paternidade na coragem estabelecida na palavra de Deus. E isso é certo? Não. Muitas vezes eles são tolhidos dentro de suas casas, infelizmente, pelo mau comportamento de seus filhos e às vezes das suas ajudadoras. E isso não condiz com a palavra de Deus. Só um parênteses aqui, brevemente. O casal, marido e mulher, é potência. Um potencializa o outro. Fogo forja o ferro e ferro afia ferro. E é assim que funciona para as coisas caminharem direito. Só um parênteses. Jesus, através dessas histórias desses pais e desse aqui em particular, ele mostra a coragem do pai, o empenho e súplica dele para o seu filho. Você, pai, aqui, você já se empenhou em súplica pelo seu filho, não já? O filho que está por vir, o filho que já está aqui, o futuro do seu filho. Eu estava lendo hoje, enquanto eu pesquisava algumas coisas na Bíblia, aí tem o Charles Spurgeon, ele é um pregador inglês, já faleceu, ele é de 1800, e eu copiei aqui uma coisa que ele diz. Ele disse assim: o clamor por nossa descendência deve preceder o clamor por sua chegada neste mundo de pecado. Marcelo, o clamor por nossa descendência deve preceder, quer dizer, deve vir antes, pelo clamor do filho que está já gerado. Vocês, meninos que estão aqui não são pais? Preceda a sua paternidade em oração. Tem os pais que estão aqui, tem os pais que serão. Vocês, meninos que serão pais, preceda em oração a sua descendência. É seu direito, você tem autoridade para isso. Se você não fizer isso, o inimigo vai atentar contra a sua paternidade. Nós vemos nos dias de hoje, infelizmente, quantas mulheres não têm pai para criar seus filhos. Isso é terrível. Então, criar um menino, um homem, ser um pai, tem sido desafiador. E não deveria ser assim. Tem gente que fala masculinidade tóxica. Eu nem entendo o que é tóxico nisso, mas tudo bem. Então, ser um pai é algo muito importante, muito maravilhoso. Então, oração para que Deus possa te usar como o pai que você precisa ser para os seus filhos é algo muito importante. E tem algumas coisas que eu anotei aqui sobre os pais que já têm filhos nascidos e treinamento para os pais que estão por vir, né? Fale com os seus filhos. Nossa, falar com os meus filhos, sim.
Fale com os seus filhos. Mas vou falar o quê? Oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi seu dia na escola? Você está bem? Está com dor de barriga? Quer um desodorante cheiroso? Né? Você quer comer um churrasco? Fale com os seus filhos. Eles sempre vão ter algo para falar para você. Então fale com eles. Fale de você para eles. Pergunte deles para você. E muitas vezes, às vezes, você tem só que ouvir. Não, tem coisas que não dá para você falar em cima, né? Você está no quente. Mas converse com seus filhos. Conheça eles. Outra coisa. Ande com seus filhos. O seu filho é um dentro de casa. O seu filho pode ser outro na rua. Você sabe quem é seu filho fora de dentro da sua casa? Quem é o seu filho quando você não está vendo? Você sabe por onde ele anda? Quem são os seus amigos? Quais são os desejos e anseios no coração dele? Como é que você vai saber isso se você não fala e não anda com eles? Como é que eu sei o que Deus quer de mim? Porque eu oro, eu venho à casa de Deus, eu peço para Deus andar comigo. Então eu falo isso com o pai, mas eu não consigo ter isso com o meu filho? É porque eu sou o pai e a minha esposa, a mãe, depois me dá o relatório? Procure você o seu filho. Crie você a intimidade com o seu filho. Crie você esse castelo que se chama paternidade, com encorajamento. Vá, crie você o seu relacionamento com o seu filho, assim como você busca relacionamento com Deus. E através do seu relacionamento com Deus, ele vai te explicar como é que deve ser o seu relacionamento com o seu filho. E isso é importantíssimo. Reconheça os seus filhos. Como é que você vai reconhecer os seus filhos? Se eu falo com eles, se eu ando com eles, se eu ver eles passando pelo dentro de casa, eu vou falar, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque eu ando com ele, eu falo com ele. Eu estou reconhecendo que tem alguma coisa aí. Muitas vezes a gente pode, acontece comigo lá em casa, você pressente algo. O Espírito fala com você, o Espírito Santo de Deus fala com você. Às vezes não tem nada real acontecendo, mas você sente. Deus, tem alguma coisa errada, onde é que é? Me acende a luz. Me acende a luz para eu poder ver. Quero ver palpável, o que é que está acontecendo? Aí você vai ver. O que é que está acontecendo? Por quê? Porque você fala com o seu filho, você anda com o seu filho, você leva ele para comer um churrasco. Meu pai era pipoca doce. Ele ia me buscar na escola, pipoca doce. Ele fala, aquela de condensado? Bastante. E as minhas meninas, a mesma coisa, parece que elas estavam lá. Mas acho que os ovários contam para ela. As duas adoram. Então, reconhecer os seus filhos é através do convívio, da afinidade, do conversar, do estar junto, o brincar, o se aventurar. Papai, graças a Deus, ele é totalmente diferente da minha mãe. Obrigado, Senhor. Que se não fosse assim, eu não ia saber andar de patins, não ia saber andar de bicicleta. Se não fosse papai. Se não fosse papai, eu não ia saber fazer um cimento, não ia saber o que era chave inglesa, chave de fenda, chave Phillips, eu sei. Eu não ia saber que um prumo de ferro deixa a unha preta quando cai no pé. Né? Pai, lembra aquele dia? Aquele dia foi maravilhoso, né? Se não fosse isso, eu não ia saber. Então, tem certas aventuras que um filho pode vivenciar através do seu pai. Que a mãe fala, não, vem aqui, vamos ali, vamos ali. O pai fala, vai, se cair, nós pega. Papai era assim. Pai, doeu, machucou, ralou. Não, joga água, só. Não conta para os homens. E o que eu fazia? Eu vinha com a perna esticada, porque se eu dobrar, doía o meu ralado, eu vinha com a perna esticada. Porque você sabe, né? Quando rala o joelho, você dobra, fica ardendo, é terrível. Então era assim. E o pai tem dessas coisas com a gente. E eu tenho muitas histórias de aventura com o papai. E muita história de puxão de orelha com a mamãe. Né, mamãe? Ô, misericórdia. E aí o papai falava, Norma, pega leve, foi nada. Minha mãe, mas ela machucou, mas não sei o que, não sei o que. Aí eu olhava pro meu pai, deixa com nós. Vocês pais, vocês sabem que vocês já fizeram isso algumas vezes, com certeza. E graças a Deus por isso. Tem certas experiências que um filho só vai passar com o pai, não vai ser com a mãe. A mãe fica lá marcando na gente, e aí a gente fica lá ouvindo. Em casa era assim, eu e o Giovanni ficava lá ouvindo, e falava, ô Senhor,
Minha mãe falava, mandava a gente no banheiro com a luz apagada. Eu falava, Deus, ô pai, vai ler a Bíblia, vai estar apagada a luz, se vira que a luz está apagada. E era assim. E tudo isso, eu vejo muita cicatriz no meu joelho, alguns machucados, eu falo assim, nossa, doeu, mas foi tão legal. Ainda bem que eu tava com meu pai. Ainda bem que eu tava com meu pai. Tanto que uma unha do meu dedo é torta e a outra é boa. Mas meu pé funciona, irmãos. Glória a Deus por isso. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é viver. Isso é ter um pai. Tem coisas que é para ter mãe, mas vamos falar das mães hoje. Vocês, pai, vai lá. Outra coisa. Quando você fala e anda e reconhece seus filhos, às vezes chega a hora de você fazer o quê? Disciplina. O pai disciplina os filhos. E o pai tem que disciplinar os filhos. Tem hora que você tem que falar alto. Tem hora que você deve pegar mais firme ali, apertar um pouquinho. O pai tem que fazer. Tem hora que é a vez do pai fazer isso. Não vai ser a vez da mãe. A mãe às vezes já tá com o filho queimado. Tem hora que tem que ver o pai. Não tem que perguntar para a mãe. Tem hora que o pai já reconhece. Não, agora é comigo. Eu não vou perguntar nada para ela. Eu que vou. E você pega a sua autoridade de pai e vai. Com coragem. Com encorajamento. E quem é que dá essa coragem, esse encorajamento para a gente? É a palavra de Deus. Vocês precisam entender que a palavra de Deus vai trazer diferença para a sua vida, para a sua paternidade. Ela que vai trazer. E é só você reconhecendo como é que é o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, Ele é o nosso Pai. Vocês procurem isso na palavra de Deus, vocês vão saber como é que tem que fazer, como é que tem que agir. E Deus é maravilhoso. E depois que você disciplina, às vezes você não tem a resposta que você gostaria na sua disciplina. E às vezes você pode ser mais pesado do que você gostaria. E o que pode acontecer depois disso? O perdão. O perdão, tanto do filho, de pedir perdão pelo que fez, quanto de você, por ter às vezes sido além do que você gostaria. E esse reconhecimento, muitas vezes é importante para o pai, para o filho perceber, meu pai é humano, meu pai é legal. Olha só, e o filho vai ver, meu pai fala comigo, meu pai anda comigo, meu pai percebe quando eu estou diferente. Então eu entendo, eu também reconheço o meu pai. Eu sei o que ele estava querendo fazer, eu sei o que ele estava querendo dizer, eu sei o que ele estava querendo, aonde ele estava querendo chegar com o que ele estava dizendo ali para mim. E aí o que acontece? Depois de disciplina e tem o perdão, tem o reconhecimento da sua falha, o relacionamento fica fechado ali. A sua disciplina vai ser bem estabelecida com o seu filho. Porque não é alguém que chegou do nada, de repente, de paraquedas, se meteu no meio da vida do filho e veio falar alguma coisa. Não. Você criou o castelinho da paternidade com o seu filho. E só quem pode fazer isso é o pai com o filho. Não é fulano, ciclano, não é a mãe, não é o outro filho mais velho ou o filho mais novo que vai ajudar com o outro irmão. Você vai ter um tipo de relacionamento com cada filho, porque eles são pessoas diferentes. E conforme a idade do seu filho vai avançando, você vai ser um pai diferente. O Matheus, por exemplo, o que ele brinca com a Daniela, às vezes não dá para brincar com a Helena. A Helena já acha chato. A Helena já acha que já tá ruim. Aí a Daniela fala, não, pai, eu quero. Aí a Helena diz que não. E a diferença é pouca, 3 anos, mais ou menos. Então isso já mostra a diferença. Meu pai tem uma menina e um menino. O que ele fazia com o Wanda é diferente de mim. Porque eu dava mais problema, o Wanda já não dava tanto. Eu me aventurava mais, o Wanda já era mais tranquilo. Eu tenho um monte de cicatriz, machucado, pé quebrado, o Wanda não tem nada. Dá para escolher isso? Não dá, não dá. Mas eu era diferente do meu irmão. E isso fazia o quê? Fazia com que meu pai fosse diferente com meu irmão do que ele era comigo. E papai entendia, mamãe entendia, eles entendem ainda hoje isso. E é assim. E os pais vão entender. Mas só você vai entender quando você tiver o 5º filho, né, Maísa?
que vai ser tudo diferente. Entendeu? Você vai falar, nossa, o quinto é tão diferente do terceiro. Tá entendendo? E assim é a vida. O filho é uma roleta russa. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá em cima. A paternidade também é uma roda gigante. Você não sabe a que hora que é, aonde que vai chegar aquilo. Mas é um círculo que se fecha. A paternidade, ela é boa do começo ao fim. Ela tem altos e baixos, mas ela é boa do começo ao fim. Ser um pai é um privilégio. É um privilégio muito grande ser um pai. E não deixe vocês, pais, vocês serem tolhidos. Essa palavra é bonita, né? Pega para você. Não deixe vocês serem tolhidos de serem os pais que vocês precisam ser para os seus filhos. Uma pessoa muito maravilhosa, chamada Lucélia, fala uma coisa assim: filho não tem idade, tem necessidade. Meus queridos, vou falar para vocês o assunto dessa jovem pensadora. Filhos não têm idade, filho tem necessidade. Mas ele nunca vai deixar de ser seu filho. Um filho vai ter uma necessidade, o outro vai ter outra, outro vai ter outra. O que você vai fazer, pai? Vai se virar. Não sei como é que eu vou me virar com isso. A dúvida está respondida aqui. Pega a Bíblia e vai ler. Pega a Bíblia e vai ler. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu vi. Ah, tá. Quando eu falei sobre a oração, outra coisa que o Spurgeon falou, as nossas orações podem atacar o pecado e o mal que rodeia nossos filhos. As nossas orações podem atacar o pecado e o mal que rodeia nossos filhos. Vocês oram pelo que pode estar permeando a vida dos seus filhos? O que pode estar querendo afetar a mente dos seus filhos? Tem que orar. Falar, meu Deus, meu filho Pietro, será que ele mentiu que ele fez a lição? Será que ele fez a lição de casa? Será que ele fez, quando eu estava conversando com ele, será que ele fez a lição de casa na escola ou ele vai fazer em casa? Fez, olha lá, ele fez. Você tem que perguntar. E muitas vezes o seu filho não vai te dizer. Você acredita? Muitas vezes o seu filho não vai dizer para você, mas sabe quem pode dizer para você que alguma coisa aconteceu? O Espírito Santo de Deus. É verdade. Eu sei. O Espírito Santo vai dizer. Eu sei de cadeira, infelizmente eu estou dizendo isso da cadeira do lado de cá, a cadeira da filha. Não, Deus falou também para mim, das minhas filhas também. Mas Deus fala. E Deus vai falar com vocês, pais, a partir do momento que vocês oram, coloquem seu joelho no chão. Orar de verdade. Não é só a irmã que ora, não. Não é só a mãe que tem que orar e chorar. Você pode, papai. Você pode orar e chorar pelos seus filhos. Clamar pelos seus filhos. Colocar a mão dos seus filhos e expulsar qualquer coisa que você pode estar pensando. Você está pensando, se Deus colocou na sua cabeça um pensamento sobre seus filhos, já pega eles e já ora. Não sei porque, mas vou orar. Senhor Deus, repreende. Repreende as amizades ruins. Repreende o caminho onde ele possa estar querendo, pensando adiante onde ele pode estar aí. Põe a mão e ora. Você tem autoridade. Ah, mas o que meu filho vai pensar? Não vai pensar nada, ele não tem que pensar nada. É você que está pensando. Você é o pai, não é? Põe a mão e ora. Repreende o que tem que ser repreendido. Ah, meu filho não gosta, minha filha não gosta de orar, de ler a Bíblia. Vai aprender. Como é que vai aprender? Senta aqui, a gente vai ler agora. Mas eu quero brincar. A Helena fala, mas eu quero brincar. Não, a gente vai ler, vai orar, vai fazer isso agora. E você vai ler, vai orar, vai fazer isso agora. Você precisa ser um exemplo para o seu filho até no não. E eu entendo que um não bem dado é melhor do que o sim. Porque dizer não é mais dificultoso. Às vezes o pai não quer dizer não para o filho. O pai quer dizer sim. Assim, nossa, mas eu vou ter que falar não. Vai. Às vezes você vai ter que falar não, mas mesmo que você não ache que aquilo seja tão importante por agora, mas você reconhece que aquilo pode ser importante dizer um não agora para o mais para frente. Os pais têm que ter visão distante, tem que ter visão na sua descendência, assim como a gente falou agora. Os pais têm que ter visão na sua descendência, nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos e assim por diante. E isso é importantíssimo.
E quando você orar pelos seus filhos, não ora se seu Deus é meu filho, meu filho. Uma dica importante. O filho, ele está com você, mas ele é de Deus. Fala, Senhor Deus, esse filho que o Senhor me deu está nas tuas mãos. Me ensina como é que eu tenho que ser e fazer para com ele no dia de hoje, no próximo, no assim por diante. Já vai me treinando agora o que eu tenho que fazer para com meu filho. E uma coisa importante, que é terrível que o inimigo possa tentar contra os pais. Mas quem é você para falar com os seus filhos? Quem é você para falar com os seus filhos? O diabo pode questionar você, colocar você contra a parede. Você que fez isso, aquilo outro, você que mentiu outro dia, não deixa, vou falar de novo aquela palavra bonita, não deixa que o inimigo venha tolir você de ser um pai por causa dos erros que você cometeu outrora. Não permita que isso aconteça. Não permita de ser o pai que você precise ser, apesar dos seus erros e acertos que você teve no decorrer do seu caminho da sua vida. Não permita que você seja encabulado de ser o pai que você precisa caso a sua vida pregresse. Não permita. Peça para Deus a autoridade do Espírito Santo. Não a autoridade sua de genitor. A autoridade do Espírito Santo de Deus. A autoridade vinda de Deus que venha sobre você para você falar com os seus filhos. É aí que está a chave boa dessa paternidade. Pede a Deus. Não vai na sua força. Não vai só no seu ímpeto. Ore a Deus. Fale com Ele. E Ele vai te dizer a hora, quando, como, vai acalmar seus ânimos. Você vai lá, que nem tia Betânia, toma um café, respira. E Deus vai te dar o direcionamento do que você deve fazer. Mas não iniba a sua paternidade. Vivencie ela com plenitude através da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Nós vemos aqui a história desses 4 pais. Zacarias, que foi pai de João Batista. João Batista não teve um exemplo no pai dele? Teve. Infelizmente, ele teve um exemplo como falar o quê? Não fala o que não deve, fala o que deve. João Batista foi o quê? O que ele fez? Falou tudo o que tinha que falar. Ele falava, João Batista falava tudo o que tinha de falar através de Deus. O pai dele ficou mudo porque questionou o anjo. João Batista já veio com aquela história. Você acha que ninguém falava para ele? Seu pai ficou mudo porque ele questionou o anjo. E aí que João Batista falou assim, eu vou questionar o que Deus manda eu falar? Você está de brincadeira. E João Batista, vocês sabem o que aconteceu. Que ele foi. Ele abriu os caminhos para que nosso Salvador Jesus chegasse. Porque ele entendeu no pai dele, através do erro do pai dele, que ele não devia se calar quando Deus mandava ele falar alguma coisa. O erro dele serviu de exemplo para João Batista? Eu creio que serviu. Eu creio que serviu. Nós também vemos a questão de Manoá, que foi o pai de Sansão. Ele se alegrou, orou, fez um sacrifício holocausto. Ele se consagrou ali. E Sansão, infelizmente, não obedeceu, não seguiu os preceitos do pai, embora o pai tivesse bons exemplos. Você vê que dicotomia, que situação, não dá para saber. Mas vocês, como pai, não dá para ter nas palmas das suas mãos aonde o seu filho vai chegar, quem o seu filho vai ser. Pelo menos se esforce para ser um exemplo dentro de casa e fora dela, da onde o seu filho vai, o que o seu filho está vendo, quem o seu filho pode ser, quem ele pode encontrar em você. Isso é importantíssimo para que você possa celebrar todo dia, para que você possa ser querido, para que os seus filhos possam querer conversar com você, que eles não escondam de você, mesmo que eles demorem a falar, não é, filhos? Mesmo que eles demorem a falar, mas que eles não escondam do seu pai o que precisa ser dito, a dúvida, a incógnita, às vezes até algo errado que aconteceu, ou algo bom demais, que eu não vou falar com meu pai não, que vai dar ruim. Foi bom para mim, mas para ele acho que não vai dar bom. Mas para que eles possam identificar isso em vocês. E o Rafael falou, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra.
E também tem aquela parte, vós pais, não provoquei a ira de vossos filhos. Eu já usei isso com a minha mãe. Olha, a mãe está dizendo aqui, vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Porque minha mãe pegou no meu pé, minha mãe, credo. Criar filho na igreja é difícil, né, Luana? Porque a gente ensina na palavra, aí quando lê, eles devolvem a palavra pra gente. Isso pode acontecer. Mas é bom que isso aconteça. E ensina seus filhos na palavra para eles poderem falar com vocês através da palavra de Deus também. Isso vai ser incrível. Ore com os seus filhos. Leia a Bíblia com os seus filhos. Mostre Deus para os seus filhos através da sua conduta, através do seu amor para com eles, através do seu empenho na casa de Deus, através do homem que você é, do pai que você é, do esposo, do filho, para que o seu filho, sua filha possa olhar em vocês e ter um exemplo a seguir. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Amém? Até aqui, deixa eu falar, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Eu falei tudo. Olha, eu falei tudo. E é isso que eu tinha que falar para vocês, papais. Encorajamento. Sejam corajosos, valorosos, varões valorosos. Através do Espírito Santo de Deus. Não através das suas forças, do que vocês possam imaginar que é certo ou errado. Mas através da palavra de Deus. E se é a hora de conversar com o seu filho, sua filha, converse. Admoestar, admoeste. Porque se o pai não falar, o mundo vai. E você prefere que o mundo fale com o seu filho e atraia ele? Ou você quer que você possa direcionar os seus filhos no caminho do Senhor? Porque se você não fizer, homem de Deus, pai, o mundo vai fazer. E vai fazer do melhor jeito possível que ele pode fazer. Porque o mundo não está aí para brincadeira. A juventude hoje está sendo muito complicada. Muito complicada. E seja o pai que Deus quer que você seja. Futuros pais, orem para que vocês sejam os pais que vocês precisam ser para os seus filhos que ainda vão chegar. Para o quinto filho, para todos os filhos que ainda vão chegar. Amém? Que Deus abençoe vocês, abençoe a mente de vocês, que essa palavra possa chegar no coração de vocês da maneira correta. Amém? Deus abençoe, agradeço a oportunidade.